Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje é o nosso último programa do ano e estamos fechando com chave de ouro, né? Conversando sobre as pequenas virtudes do lar, que são aquelas virtudes que têm o nome de pequena, mas para viver às vezes não é tão fácil não. A gente precisa ter bastante determinação e contar com a graça de Deus. E para desenvolver esse tema, a gente está com o Dr. Fábio Toledo e com a Andréia Toledo, esse casal maravilhoso que já esteve com a gente em outros programas e que tem uma família linda, né? 11 filhos, mas que para viver essa beleza toda, arregaçam as mangas e colocam toda a disposição a serviço de Deus para dar conta, né? E a Vivi, que está aqui com a gente também. E a gente vai retornar agora conversando sobre essas virtudes também na educação dos filhos. Mas o que eu estava pensando no intervalo, até comentei com eles, que uma virtude que não pode faltar na nossa casa é a virtude do bom humor, né? Porque ninguém aguenta viver com gente rabugenta, né? Como gente reclamou na Engie, não é verdade? Eu já estou reclamando de gente que reclama, né? Olha como a gente é. Mas como que essa virtude é na casa de vocês, assim? E vocês sentem mesmo isso? Quando falta o bom humor, a coisa dá uma azedada? Desanda. Eu acho que é uma virtude importantíssima. E claro, tem pessoas que têm um temperamento que tem que trabalhar mais esse bom humor. E a gente não percebe os nossos adolescentes, que eles ficam de mau humor e aí é uma coisa que contagia um pouquinho. Então é uma virtude para ser trabalhada urgentemente quem não tem, porque igual você falou, é muito chato estar do lado de pessoa mal-humorada, né? E acaba contagiando um pouquinho. Quantas vezes a gente fala assim, deixa eu ficar longe dessa pessoa, porque o mau humor que ela tem ninguém aguenta. A gente acaba ficando de mau humor também. Mas a gente tenta, nem sempre consegue, mas vamos lá, né? Mas engraçado, quando a gente fala dessa virtude, é um ponto assim, interessante, porque ela tem uma diferença. O bom humor, vamos falar do bom humor e alegria, que são muito próximos, né? Muito próximo o bom humor e a alegria. As outras virtudes, de certo modo, a gente adquire com um esforço direto. Como assim? A gente já falou anteriormente da virtude da sinceridade, vamos falar da virtude da laboriosidade, ou seja, se você se esforça por trabalhar bem, você se esforça no outro dia você vai adquirindo aquela virtude. Mas e a alegria, e o bom humor? Como que eu faço? Eu olho para o espelho, puxo aqui, agora eu fiquei alegre. Não, você tem que ter bom humor. Percebe que se você travar um embate com você mesmo, não vai ser suficiente. Então, onde é que está? Como é que a gente chega nessa virtude que ela é fundamental, mas não basta ir no braço, assim, ir na força para você adquirir a alegria e o bom humor? Uma vez eu ouvi dizer que uma frase que me fez muito sentido para mim é que a alegria é como se fosse uma bússola. Todos nós temos uma missão, temos uma vocação. Quando nós estamos caminhando no seguimento da nossa missão, da nossa vocação, a bússola está bem afinada no sentido que nós estamos indo e nós alcançamos a alegria. Então a alegria e o bom humor está muito relacionado com a missão, está muito relacionado com o sim que dizemos a Deus. Eu imagino Nossa Senhora muito feliz, muito alegre, porque ela sempre foi um sim. Então, de certo modo, a nossa alegria e o bom humor brota também desse dizer sim continuamente. E às vezes o mau humor pode ser uma coisa fisiológica, então precisa tratar também, não podemos ser muito simplistas na análise desse assunto. Mas no mais das vezes falta esse não pensar em si e pensar no outro. A gente cria um mundo interior nos nossos problemas, eu, e ao passo na hora que a gente se abre ao outro e que segue o que Deus quer que a gente faça para o outro, aí vem a alegria, vem o bom humor dessa atitude de abertura, né? Olha só, que interessante isso, né? Ou seja, quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente faz o que é do nosso dever, né? Porque, no fundo, fazer o que Deus quer, fazer o que é nosso dever, aquilo que é da nossa responsabilidade, né? Então, se a gente é casado, está ali cumprindo com o nosso dever dentro do nosso casamento, nosso trabalho, e isso vai trazendo, então, essa alegria, essa leveza, esse bom humor, né? Eu acho que é uma pista interessante essa. E aí, talvez um passo atrás, muitas vezes, de nós nos perguntarmos, então qual é o meu dever, né? O que Deus espera de mim? Né? Então, eu como mãe, eu como esposa, eu tenho esse dever perante Deus, né? Que talvez o que esteja faltando um pouquinho para a gente é retomar qual que é
a prioridade da nossa vida, né? Qual que é esse papel aí que Deus espera que só eu, Viviane, vou poder desempenhar, né? Não tem outra mãe do Tiago, Tomás, do Olavo e da Sofia. Sou só eu a mãe, né? E o Paulo o pai. Então nós somos chamados a isso. E eu acho que nessa loucura que a gente entra, né? Estamos saindo aí das festas de Natal, ainda vai vir o Réveillon, e é WhatsApp, e é criança em férias escolares, e aí entra o ano, e aí vem carnaval, e vem, enfim, nossa vida está sempre muito atribulada, e nós de repente estamos escapando daquilo que de fato Deus quer para a nossa vida, né? Então você se vê uma mãe extremamente agitada, extremamente sem paciência com o marido, sem paciência com os filhos. Opa, será que eu estou deixando então de dizer o sim que Deus espera de mim? E aí volta no plano de vida de novo, né? Essa necessidade do exame de consciência, de parar a pensar, mas por quê? Porque, é claro, tem dias que a gente tá, né, mais irritadiço, né, tá mais sem paciência, mas se a gente percebe que, assim, todo dia, né, todo dia eu chego em casa irritado, chego em casa falando alto com as crianças, todo dia eu chego em casa, poxa, por quê? O que tá faltando, né? Então é importante a gente fazer essa análise do que será que está faltando, então, para que esse bom humor apareça com mais frequência, né? Porque ele está ligado à doação, né? É o sair de si e em direção ao outro, né? E dentro disso que você está falando, Vivi, me vem outra virtude, que é aquela virtude da gente aprender a essa doação, aprender a sair de si, aprender a também não ficar exigindo que o outro reconheça tudo de bom que a gente faz, né? É que é a virtude da gente saber passar despercebido, né? Saber fazer as coisas para a família andar e não ficar esperando os louros depois, né? Principalmente mãe, né? Que pensa assim, só eu faço isso, ninguém faz nada, ninguém me reconhece. Você vai ver o dia que eu não tiver mais presente, aí sim vocês vão me reconhecer. Não é assim que a gente ouve as nossas mães falavam e às vezes a gente tende a falar também. Então isso é importante, passar desapercebido, é muito importante para a família, porque é uma doação, a mãe e o pai se doam mesmo, e ficar nessa cobrança, eu fiz isso para você e você agora não faz nada para mim, é muito ruim, né? Deixa um clima muito pesado em casa. E por outro lado, se você passa despercebido, você começa a sentir aquela satisfação que é própria de quem se doa, né? Olha, uma passagem fantástica desse passar despercebido, a Maria nas bodas de Caná. Ela, aquela delicadeza, provavelmente ela não sei se a senhora tomaria um vinho, mas você tomou muito pouco, mas ela percebeu que não tinha, chegou discretamente, Jesus, olha, eles não têm vinho. Mãe, o que eu tenho com isso? Aí vai lá, jeitinho dela, fala, fazer tudo o que ele vos disser. E sai da cena. É demais sai da isso, cena. Né? Ou seja, vai lá, dá um toque, vai no ponto certo, e sai de cena e acontece essa maravilha, simplesmente o primeiro milagre. Então, percebe como esse passar despercebido, no fundo, para a mãe, né, é querer imitar Maria no lar. Isso é uma fonte de inspiração muito grande. Mas para os pais também precisam ter esse detalhe. Ou seja, está naquela confusão numa família grande na hora da refeição. Ou seja, eu estou morrendo de fome, mas por que eu vou ser o primeiro? Deixa ela se servir. Vou servir um pequeno, serve um prato para um, serve um prato para o outro também, sem falar nada. Provavelmente melhor se ninguém perceber que você deixou para comer por fim, porque foi servindo uma coisa para um, foi servindo uma coisa para o outro. E isso não é fácil, porque de fato vem a louca da casa, da imaginação, e fala assim, nossa, se eu chegar no céu, eu quero fazer um buraquinho para ver como é que eles vão se virar sem mim lá embaixo. É a imaginação boba que vem de achar que nós somos imprescindíveis, e nós não somos imprescindíveis. Mas isso se nota, né, nessa doação de você querer fazer sem esperar nada em troca. Esse que é o ponto dessa virtude, né? E eu acho que está ligada com essa também a virtude da humildade dentro de casa, né? A humildade nas relações, a humildade inclusive de ser capaz de dizer para um filho, olha, mamãe não foi legal com aquilo que a mamãe falou para você, né? De reconhecer o erro, porque eu acho que isso ensina para eles também que todos falhamos, não é? E papai e mamãe vão falhar em algum momento. Vocês fazem isso com as crianças? Muito, né? Porque a gente erra com certeza, como todo mundo erra, mas o importante é você falar, olha, eu errei, você me desculpa,
e começar daqui para frente, né? O que passou, passou. Mas é muito importante você pedir desculpa tanto para um marido, quanto para um filho, para quem quer que seja no trabalho. É importante isso. Você cresce um pouquinho nessa humildade, né? Nessa virtude que a gente tem que ter essa desculpa que a gente pede. A gente faz a gente crescer. Para eles também, né? Às vezes alguém se pergunta, mas se eu for pedir desculpa eu não vou perder a autoridade. Não, é o contrário. É exatamente o contrário. Na hora que eu fiz uma coisa de errado, filho, desculpa, eu falei isso porque eu estava nervoso, tá? Você não aconteceu isso, eu não merecia ter falado desse jeito. Ou, às vezes, com uma certa frequência também, o que nós dissemos, o erro dele, continua sendo errado. Mas na forma a gente perdeu a estribeira, vamos assim dizer. Então, fala, olha, aquilo que eu falei, eu tinha que ter dito mesmo, você está errado por aquilo que eu falei. Mas o jeito que eu falei está muito errado. Por ter falado dessa forma, você me desculpa, olhando no olho, eu estou te pedindo desculpa por ter falado de uma forma errada. Então isso não tira a autoridade e é um exercício da humildade, que não é fácil viver a humildade. E o que agora eu queria mudar um pouquinho de virtude que a gente estava conversando, e uma família grande, né, numerosa como a de vocês, eu tenho certeza que são inúmeros os problemas, os desafios que cada um vive ali. E como que vocês lidam assim com a questão da individualidade de cada um? Porque não é às vezes porque um filho está passando por uma questão que a família inteira tem que sentar e conversar sobre a questão do filho, né? Tem que ou ter ficar sabendo, né? Olha, vou comunicar que... Né? Como que é essa discrição? A discrição, eu acho que toda família tem que ter, mas principalmente uma família que seja numerosa. Porque quantas vezes um filho faz alguma coisa e o irmão vem dizer assim, olha aí, tá vendo o que ele fez? Você não fala nada para ele. Calma, não vou falar na frente, não vou corrigir, mas mais tarde eu vou chamar, vou falar, você não vai ficar sabendo. Mas entre os irmãos acontece muito isso, mas essa discrição tem que haver sim. Eu acho que a virtude da discrição ela é bem carente hoje, né? Hoje, uma regra que funciona muito bem, os elogios, pode subir na mesa para fazer elogio. Se fez alguma coisa de bom, podemos elogiar em público, não tem medo de elogiar umas boas ações. Claro, também precisa tomar cuidado, que às vezes a intenção não é reta. Eu estou elogiando esse para dar uma espetada naquele que não tem aquela virtude. Isso não vale, não é disso que eu estou falando. Mas se objetivamente fez uma coisa boa, reconhecer em público, ótimo. Mas na hora de chamar atenção, normalmente a sós. Olha, vamos conversar um pouquinho, vamos sair um minutinho e aí depois falamos. Então, é claro que a discrição não é só isso, não é só a discrição não precisa estar só na hora de dar a bronca, mas mesmo na hora de corrigir, ter essa delicadeza, de que seja uma coisa a sós com aquele filho. E depois também ensiná-lo que as coisas da intimidade da nossa família não é para estar no mundo, não é para espalhar. E também cuidar um pouco do exemplo que nós damos, a começar pelas redes sociais. Porque hoje você estar nas redes sociais é um exercício constante da virtude da prudência. Nós não vamos falar da prudência agora, mas é uma virtude constante. Por quê? Sempre antes de tornar algo público, eu penso que a gente deveria fazer o seguinte questionamento. Eu vou ajudar alguém com isso? E falar para os nossos filhos também. Isso aqui, eu estou fazendo bem para alguém, mostrando isso daqui? Se sim, ótimo, publique-se aquilo, divulgue-se aquilo. Ou se isso aqui é só para falar, olha gente, olha como eu sou bom, né? Olha aqui. Olha o prato que eu estou comendo, olha o lugar que eu fui, olha o quão bom eu sou. Isso é que coisa horrorosa isso, e é infelizmente muito frequente. Então ensinar nossos filhos também, ensinar a partir do exemplo de como nós vivemos isso. Viver a discrição de que não nos expormos por vaidade. Estamos sim nas redes sociais, porque nós somos cristãos que estamos no meio do mundo e estamos em todos os ambientes. Mas em todos os ambientes com essa missão de cristão, de ser sal e luz em qualquer ambiente. Então, a discrição nos chama bem toca bem nesse ponto, né, de que a gente torna público, a gente expõe aquilo que a gente pode ser útil para ajudar. E a gente mantém aquilo que chama na nossa intimidade, aquilo que ninguém tem direito de saber, né? E eu acho também que faz parte da discrição a nossa postura em relação aos outros, né, aos familiares e também aos amigos. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente se sente tão à vontade em família que às vezes a gente solta um pouco a língua, sabe? Assim, eu não vou falar dos outros com um amigo, mas às vezes com meu marido,
ou com o filho, ou com, sei lá, com a minha mãe, parece que dá uma liberdade como se desse um aval que você pode falar de alguém, entendeu? É tudo família, né? Eu não sei, a gente fica tão à vontade que parece que daí não tem problema, a gente... Mas isso é muito... Porque às vezes você tem uma amiga que fez uma confidência para você. Claro que você não tem o direito de falar isso para o seu marido. É uma descrição que você vai ter que viver, que você tem um assunto tratando com a sua amiga e não precisa saber. Essa descrição é importante. Isso que você disse, mas é isso que acontece. A gente acaba relaxando um pouquinho. Tá tudo em família, então vamos falar um pouquinho disso. E às vezes a gente comete muita indiscrição, né? Não, e principalmente os desentendimentos entre marido e mulher, que lógico que nós temos entendimento, é lógico que briga, que quem falar que casal que fala que não briga, desculpa, mas eu vou me dar o direito de não acreditar, porque não é verdade. E, aliás, é até saudável, às vezes tem uma briga ou outra, desde que não seja na frente dos filhos, para ter o gostinho depois de pedir perdão e da reconciliação. Mas, às vezes, numa situação dessa, de uma dificuldade, a quem pedir conselho? Porque, de repente, você vai comentar com um familiar e logo em seguida vocês se reconciliam. Só que, às vezes, a pessoa com quem você falou... Fica com raiva, né? Fica com raiva do outro. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes, há casos e casos, mas, por exemplo, em regra, não vai ser uma boa ideia eu me queixar com os meus pais de algum problema da esposa. Pode ser que sim, pode ser que sejam pais que a gente tem, que a gente percebe que tem muita prudência, vivência e vai saber nos ensinar com sabedoria. Ótimo, então até aí tudo bem. Mas normal, numa situação relativamente frequente, não é isso que acontece. Eu vou me queixar de um desentendimento que eu tive com ela, vou deixar eles com raiva dela. E depois nós nos reconciliamos e o problema ficou 10 vezes maior do que era antes. E isso está muito relacionado também com a descrição que é a quem pedir conselho. Tem até um livro com esse tema, a quem pedir conselho. Porque a nossa intimidade é muito importante que sabermos com quem abrir essa intimidade. E faz muita diferença, né? Quando a gente pensa em casais em crise, a depender de a quem você foi pedir conselho, você está divorciado, né? Porque é isso que a pessoa vai dizer. Então, é algo muito delicado. E se você já está pedindo conselho, você já está numa situação um pouco mais vulnerável, né? Então, por isso que a gente tem que tomar realmente esse cuidado, né? De a quem pedir conselho. E tem uma outra virtude que eu acho que deve ser... Você está na lista das virtudes aí, no checklist ficou com ela, gente. Porque... É a Isa que está checando. Mas sabe por quê? Que eu fico ela pensando... tem uma memória de elefante. É que eu fico pensando assim, ó, no dia a dia da família e coisas que a gente vai colocando como um temperozinho, só que daí eu reforço o que eu falei na abertura do bloco. Às vezes esse nome, As Pequenas Virtudes, ele é um pouco cruel no sentido de que parece ser fácil, né? Mas a gente tem que saber que é uma empreitada que tem pela frente para a gente colocar tudo isso em prática, né? Porque vai... No fundo, gente, vai contra a concupiscência da carne. A gente é todo mundo marcado pelo pecado original, a gente está aí em estado de graça, buscando a confissão, buscando estar em estado de graça, mas tem aquilo que São Paulo fala. Às vezes eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Então, agir contra isso... dá um trabalhinho, dá um suor, entendeu? Então, e eu fico pensando, né, o que pode estar faltando da gente falar ainda no programa que é importante para trazer esse bálsamo para a nossa família, né? E no intervalinho, a Andréia estava falando que ela acha muito importante a virtude da pontualidade, né? Que às vezes quem é muito atrasildo irrita a família inteira, né? E está muito ligado com a virtude do bom humor, porque às vezes você perde o bom humor porque o outro não está sendo pontual, porque a criança não está sendo pontual. Então, quando você ensina isso, desde que eles são pequenininhos, né, que a sua impontualidade pode prejudicar o outro. Então, não ser pontual por mania, mas sempre pensando no outro. Respeito ao respeito, outro, quer né? dizer, o irmão acordou mais cedo, está no carro, e aí você está atrasado. Mas você pensou que o seu irmão está lá te esperando? Então, isso na família, viver essas delicadezas, a gente cresce um pouquinho, né? Nossa, você está falando, eu estou até pensando, no fundo tem um egoísmozinho escondido na impontualidade. O que é gostoso você falar das virtudes, você sempre consegue fazer um link com as virtudes teologais, percebe? A pontualidade tem tudo a ver com a virtude da caridade. Ou seja, você ficou ali, atrasou porque eu dormi mais, porque eu me enrolei depois para me trocar. Fiquei vendo no celular, no celular, parar. No fundo,
no fundo, o que eu estou fazendo? Olha, o que é importante é o que eu gosto, minha soneca, os meus 10 minutos de soneca, o que eu gosto, matar minha curiosidade no celular e pouco importa o outro que vai ficar me esperando depois. Então, pode ser uma falta de caridade. É lógico que não é consciente. Eu vou pensar assim, não, que problema dele é ele que me espere. Não, normalmente, as pessoas normais não vão pensar assim. Mas na hora que você foca no que você quer, no que é gostoso, ainda que o outro vai ter que esperar depois, no fundo, uma falta de caridade que tem. É claro que tem os pontuais, que as pessoas que é fácil viver a pontualidade e aquele que é uma luta. Em casa as coisas são invertidas, né? É mais frequente a mulher ser um pouco uma tendência a atrasar e o marido ser mais pontual. Em casa é o contrário, ele tem um pontual nato e a Andréia de uma pontualidade irritante. Você combinou uma coisa com ela 5 minutos antes, ela está lá. Então, mas maquiada, também... arrumada, pronta, linda. E com 11 filhos, Andréia. Com 11 filhos. Ai, não, Andréia, você ficar falando isso, você vai ter que ficar 24 horas fazendo stories no Mãe dos 11. Se a mãe que tem bastante filhos não viver essa virtude da pontualidade, o caos está instalado. Não tem jeito. Porque como você vai cobrar de uma criança, olha, estamos na hora. Alguém tem que ser a cabeça, né? A gente sabe que a cabeça muitas vezes não é a mulher, mas a gente é o pescoço que direciona ali. Então a gente vai ter que viver isso para poder ajudar, porque senão é um caos. Você sabe que no começo do meu casamento eu tinha dificuldade com isso. O Mário me ajudou muito a crescer nessa virtude, tadinho. E aí a gente vai vendo como que é importante essa ajuda de um para o outro, né? Porque para a Andréia é mais fácil a pontualidade, ou talvez você trabalhou mais, né? Talvez nem fosse tão fácil assim de acordo com o teu temperamento. Para o Fábio, há outras virtudes que talvez sejam... Como eu sabia que isso no nosso casamento, a gente tinha bastante desentendimento mesmo por isso, porque para ela é natural tudo na cabeça dela. Para mim, não. Ou seja, eu tenho que estar na casa da Vivi às 6, são 5 para 6, eu ainda não estou atrasado. Bom, mas como assim? Você já calculou o trajeto? Depois de muitas correções, não é correção fraterna, correções da esposa, correções matrimoniais. Você sabe que uma vez eu cheguei a fazer uma listazinha assim, escovar o dente, 5 minutos, fazer a barba, 10. Ter uma ideia. Aí somava isso tudo para saber a hora que ia dar o tempo para não atrasar. É uma dica boa. Depois, isso acabou acontecendo depois com naturalidade, mas nos primeiros anos de luta pela pontualidade, eu calculava o tempo para cada atividade para depois não atrasar. Mas isso que é o gostoso da virtude, que é luta mesmo. E tem que fazer isso que o Fábio tá falando, gente, olha, é pulo do gato isso, entendeu? Porque às vezes a Vivi tava falando muito das metas. A gente fica no plano abstrato. E de coisas muito grandiosas também, né? Ai, coisas muito grandiosas que no fim das contas a gente sabe que a gente não vai, né? Não é aquilo ali no momento, são pequenas e custosas, né? E falar o como eu vou fazer é importante. Então, assim, eu quero ser mais paciente em 2020. A gente sabe o que tira a nossa paciência. A gente sabe, no fundo, se fizer um exame de consciência rapidinho. Então, você vai saber, naquela situação, quando meu filho fizer isso, quando meu marido fizer isso, eu vou ficar quieto, né? Vou falar quando tiver que falar, resgatando o que a gente já conversou. Vou oferecer para alguém. Que bonito olha, isso. chega uma situação, as situações que roubam a paz, que a gente já entrando na virtude da paciência, uma pessoa me deu uma dica que eu achei fantástica. Ele sabe aquela cena do Apocalipse, do incenso, coloca o incenso diante do altar, que é a oração dos santos. O incenso diante do altar é a oração dos santos. A mortificação que a gente oferece é uma oração do sentido. Então fala, olha, aquela situação me irrita muito. Então aquela situação vai ser o incenso que eu estou colocando no altar e aquilo eu estou oferecendo para as pessoas. Mais uma dica. Gente, isso é um exercício. Alguém que estiver ouvindo isso que a gente está falando e não tiver fé nenhuma, fala, isso é neurolinguística. Chama do que quiser. Se é neurolinguística, se é ascética, se é mística ou se é luta espiritual. Pode dar o nome que quiser. Mas na virtude da paciência, você ter essa sacada de oferecer aquele sacrifício por intenções concretas. E aqui percebe que a imaginação é a louca da casa, mas aqui ela é ajuda. Aqui ela ajuda na luta espiritual. Eu estou imaginando uma situação em que aquilo pode ser útil. Aí faz sentido para a gente, porque o grande problema na luta pelas virtudes é o bater de frente.
Se a gente for bater de frente, a gente perde. Fala, eu perdi a paciência. Começa a falar, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Vai perder, com certeza você vai perder. É porque você acaba reforçando, Exatamente. né? E nós já estamos chegando aqui no final. Eu tenho certeza que você de casa, assim como eu e a Isa, tem aquela sensação de, já acabou. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, mas queria primeiro pedir para os nossos convidados deixarem uma mensagem de Feliz Ano Novo para você que está em casa. Feliz Ano Novo para todo mundo, que a nossa esperança continue. Não é porque a gente errou algumas coisas até agora que daqui para frente pode ser diferente. Então vamos lutar para isso. Olha, tudo pode mudar, sempre é possível. Pessoas perfeitas não existem. Existem pessoas como nós, de carne e osso, com muitos defeitos, nossos filhos com muitos defeitos, mas se não faltar a virtude da fé, da virtude do amor e a virtude da esperança. Agora nós temos tempo de Natal, tempo de Ano Novo, é um tempo de esperança. Confiar que Deus não deixará faltar o que é necessário para a gente cumprir essas metas, mas que sejam metas de estarmos de abertura aos outros, de estarmos próximos, de estarmos abrindo, de estarmos nos doando. E eu gostaria de desejar um feliz e santo 2020 para todo mundo, né? E dizer para você que se você não conseguiu se confessar ainda, faça um exame de consciência, pense nesse ano como é que foi e procure essa graça. É um sacramento que te coloca de volta a graça santificante, essas virtudes teologais no teu coração, e você vai começar esse novo ano abraçado com Cristo, abraçado com a Trindade. E aí coloca algumas pequenas metas para que você corra atrás mesmo. E o que a gente já disse, né? Vivi, lute pela sua família, pelo seu casamento e um feliz 2020. E eu desejo também para vocês um feliz 2020, que seja repleto de sim a Deus, daquele sim de doação, daquele sim de verdade de coração que Nossa Senhora deu, que nós sejamos capazes, pela graça santificante, pelo Espírito Santo, de renovar o nosso sim a cada dia de 2020. Fiquem com Deus e estejam conosco em 2020, que muita coisa boa vai vir.